Se a gente não tem, a gente, direto na retro, a gente discutia, pô, vamos começar a implementar e tal. Aí, às vezes, começava ali, mas ainda não estava 100%. E aí, nesse processo aí de começar a fazer os testes automatizados no front, a gente tinha que investir no roteiro de teste, né, na validação em dupla. E, pô, front, assim, né, front, você pode escolher, é igual cobertura de teste, você pode escolher fazer o negócio para inglês ver ou para o negócio ficar bom mesmo. Aí, tipo assim, muitas vezes, pegava o roteiro de teste que o cara colocava ali aquele caso feliz ali, dava um cliquezinho no botão. Só para preencher. Dava um cliquezinho no botão, abria o modal, concluído com sucesso. Perfeito, manda para homologação. Aí, na homologação, o usuário ia usar lá, dava 5 cliques no botão, abria 5 modal, aquela loucura batia toda. Batia a mão no teclado. Exatamente. Então, odeio o usuário que baixa a mão no teclado. O usuário clica ESC, reinicia o servidor de produção. Só quem já fez aí várias homologações sabe das peculiaridades, né, velho? Você tem que testar de todo jeito, bater mão no teclado, dar 50 cliques no botão, você sempre acha um probleminha ali. Eu acho que esse é um dos problemas do roteiro de teste, que é passar essa falsa tranquilidade, né? Tipo assim, eu fiz aqui 2 fluxos, tá de boa, testei o negócio inteiro. Porque tá no DTI Flow, se eu fiz um roteiro de teste aqui, eu tô garantido. Mas é só uma falsa tranquilidade. O negócio vai pra homologação, só vê a bomba explodindo. Tem um item que pergunta, né, se você fez testes exploratórios e não só o caminho feliz. E aí o caso que o Jabó falou, eu acho que realmente é um caso que é muito válido. Porque quando você tem cenário de front-end, você tem que garantir que quando você tá com foco num campo e apertar tab, ele tem que ir pro outro, ou quando você apertar enter, tem que acionar tal botão. Esse tipo de coisa é mais difícil de você testar se você não tiver esses testes automatizados de front mesmo. Mas a parte que eu discordo do roteiro de teste é mais voltada pro back-end, que é o que eu gosto mais. Aí, com certeza, se tiver, né, bem feitos os testes, né, eles atingem o propósito. Mas um bom propósito do roteiro de teste é pensar funcionalmente e tecnicamente antes de desenvolver a história. Então, se você pratica TDD, aí beleza. Aí tá 100% coberto. Eu odeio o TDD. Nossa senhora, é coisa demais que a gente odeia, meu Deus. Gente, eu odeio quando o usuário, ou o PO, ou alguém tá ali mais perto do negócio, a gente tá estimando uma coisa, e aí chega a pessoa e fala assim, quando eu programava, eu fazia isso em X horas. Aí você fica assim, não! Gatilho demais da conta, muito gatilho. Velho, nossa, é toda semana isso. Aquele sarcástico, isso tudo? Eu fazia isso muito mais rápido na minha época. Isso aqui tudo só pra desenvolver uma telinha? Putz. Isso aí é clássico, né, Fernando? Eu acho que isso aí nunca vai acabar. A minha forma de lidar com isso é sempre levar na boa e na brincadeira, igual um dos últimos clientes que eu tive aí, o cara super gente boa, a gente tinha uma relação muito boa, e aí ele sempre soltava que era peixinho de aquário. E aí mandava, às vezes, até uns GIF lá no grupo do time. Não, isso aí é peixinho de aquário. Quanto é que vocês vão demorar aí para fazer essa importação aí de arquivo de 10 mil linhas, essa história aí? Aí, nós vamos discutir aqui e tal, porque nós queremos dar uma olhada aqui na questão da performance e tal, o usuário, tipo, como que vai ficar mais amigável aqui para o usuário ficar esperando, importar essa planilha e tal. E não, isso aí vocês estão falando aí, não tem essa preocupação não, isso aí para mim é peixinho de aquário, um dia vocês me entregam isso aí, a gente homologa em meio-dia e daqui 2 dias já tá em produção. Oh, maravilha! Eu levava na brincadeira, zoava ele e tal, enfim. Acessa cada linha 5 vezes e aí, beleza. O negócio é ter uma relação boa com o cliente. E assim, né, eu também, não só ter uma relação boa com o cliente, mas eu tentava sempre também, como é que fala? Tipo, chegar no caminho bom para todo mundo, né? Para ele, para a gente, assim. Então, eu lembro que esse caso foi um caso bem, assim, que ele ficou bem felizão, porque eu não lembro exatamente se foi essa importação de arquivo, mas foi um desses casos com esse cliente, foi com esse cara que era amigo nosso e tal. Amigo não, né? Mas um cliente, assim, que tinha uma relação boa com a gente. E aí, deu uma polêmica, porque ele precisava muito de uma entrega lá e, tipo, não ia caber naquela sprint, porque a gente precisava discutir como que ia ser feito e tal. Aí acabou que a gente chegou no meio do caminho lá, tipo assim, a gente falou, nós vamos fazer uma entrega parcial na próxima sprint, uma semana da outra, nós vamos estimar aqui e tal, acabou que deu mais ou menos uma semana. Aí a gente sobe isso aqui separado da sprint e tal, ele ficou felizão, a gente ficou felizão também, porque ele queria, olha o que ele queria fazer, mano, ele queria contratar, acho que 1 ou 2 pessoas pro squad naquela sprint para conseguir entregar naquela sprint que já estava em andamento. Aí a gente falou, bicho, isso aí não tem como, velho, não tem como.
Exato. Velho, o cara queria, tipo assim, a pessoa que ia entrar não tinha noção nenhuma de regra de negócio, de nada do projeto, da arquitetura do projeto, nada. Aí eu falei, velho, isso aí não vai dar certo. E aí a galera já ficou assim, a galera já ficou mais acalorada, né? Eu falei, não, só calma aí que nós vamos dar um jeito aqui. Aí nós levamos essa proposta para ele, era eu e a Nina, né? A Nina era a PO do projeto nosso. Aí levamos essa proposta para ele lá e deu tudo certo, o cara ficou felizão, a gente ficou feliz, deu para fazer tudo certinho, não teve que contratar ninguém. Nem lembro porque que eu tava falando disso, qual que era o odeio? Mas esse negócio aí é essencial, velho. Tipo assim, ter esse jogo de cintura com o cliente é essencial. Não, tipo assim, pro projeto ser saudável, não tem como. Mas que dá vontade de colocar a história no nome do cliente, tá, viu? Mas uma coisa que você falou, Jabó, que eu odeio também, é quando as pessoas acreditam que quantidade de pessoas é diretamente proporcional à produtividade do time. Você colocar mais gente quer dizer que você vai entregar a mesma quantidade de pessoas que você vai colocar mais, a mesma quantidade que você vai entregar mais. O que mais, gente? O que mais? A Vidal estava falando antes sobre reunião, né, fora do horário. O que mais? O que você odeia aí nessas reuniões? Eu sou inimigo da manhã, né? E pra mim, reunião antes de 10 horas da manhã é... O Jabó é o cara oposto, né? O Jabó gosta de acordar cedo, pegar uma praia, surfar. É isso aí, Rafinha. Depois tomam Mind the Hops. Não, pra mim, reunião antes de 10 horas da manhã, assim, às vezes tem reunião 9 da manhã, 8h30, e aí depois de uma hora de reunião você já tá cansado, achando que o dia tá acabando, mas não. 10 horas da manhã ainda. É igual quando você tá na terça-feira e fala assim, puta merda, que semana, hein? Mas é só terça-feira. Nossa. Você tem 3 dias pela frente. Pô, isso daí é de matar quando é um cliente internacional, né? Que não tá no mesmo fuso horário que o seu. Então, tipo assim, o que pra você é de madrugada, pra ele é o dia normal. Então, ninguém tá com umas reuniões 7 horas da manhã, 6h30. É foda, viu? E o mesmo vale pra depois das 17, né? É que é pior, né? Reunião de 1 hora às 18 horas na sexta-feira. E aí, Jabó? Você tá doido? É a nossa daily lá, ué. Nossa daily não, desculpa, nossa retro lá é sexta-feira, 7 ou 8 horas da noite, não sei. Aí você já viu, acho que né? se fosse daily nesse horário, tava passando um pouquinho só do ideal. Da sexta-feira à tarde, assim, umas 4, 5 horas da tarde, já começa a olhar lá pra fora, né? Pra quem não sabe, aí tô morando em Floripa, minha pranchinha lá coçando, eu querendo pegar uma praia no fim de tarde. Aí olho lá no calendário, retro marcada para as 8 da noite, 7 da noite. É triste. Não tem nem motivação pra colocar ponto positivo, né? Nossa. Só reclama. Mas tirando esse ponto aí é muito, muito tranquilo, velho. Os caras lá são inacreditavelmente tranquilos, assim. Muito boa a relação também com a galera lá. E aí, galera, tem mais tema aí? Como que é? Eu tenho umas coisas aqui na manga, hein? Então pode falar. Fala aí mais um pra nós. Uma coisa que eu há muito tempo não gosto, eu sou um cara meio neurado, né? Então, assim, várias coisas que atacam a neura, eu fico meio bolado. Por exemplo, eu já percebi que, assim, não é a maioria das pessoas, dos desenvolvedores, que tem a mania de passar o olho em todas as changes, assim, todas as modificações e rodar os testes automatizados todas as vezes neuroticamente antes de dar o commit e o push. Muita gente até faz, só que aí, beleza, fiz aqui minha história maravilhosa, cara, aí percebe que alguma coisa a pessoa deixou para trás, assim, o desenvolvedor deixou para trás, aí vai modificar alguma coisa, algum método que está com problema, modificações pequenas, e aí ele vai e fala, corrigir aqui, pouca coisa e tal, já manda, não olha as changes, não roda teste automatizado. Aí, tipo assim, você vai lá, você tá felizão no seu dia lá, programando, você vai dar um pull lá, pegar todas as modificações da branch, aí chega, tipo, 15 testes dando pau, às vezes nem builda, não buildar normalmente builda, mas os testes com problema, trecho de código comentado, trecho de código com console write line, uns trem nada a ver assim, nossa, isso acaba comigo aí. Mas eu já peguei caso de nem compilar mesmo, viu? De nem... Né? Ah, tem também. Develop, branch, develop lá, não compilando por causa disso aí. Nós já passamos apertado com isso, com essa parte de teste também, né, Fernandinho? Nós já trabalhamos num projeto grande aí com 5 squads trabalhando no mesmo produto, e os testes eram integrados, né? Então demorava mais de 1 hora para rodar, e aí às vezes na sexta-feira você ia tentar gerar a versão para publicação e descobrir que tinha um teste que não estava passando. Nossa. E aí para descobrir de qual squad que quebrou esse teste, para tentar corrigir,
e depois esperar mais 1 hora para rodar e ver se consertou tudo e não quebrou mais nenhum outro, para aí sim poder gerar a versão. Deus é mais. Era uma alegria total. Eu acompanhei esse drama aí num KT, fui assistir um KT um dia, acho que foi da Bruninha. A Bruna tava dando um KT. Com certeza era esse projeto seu aí. Ela deu uma aula lá sobre testes integrados e não sei o quê. E aí eu lembro que ela trabalhava com você na época. Sabe um negócio engraçado que aconteceu comigo? Teve uma vez que tinha chegado uma pessoa nova no nosso projeto, vindo de uma outra empresa, e aí, vez ou outra, eu pegava para validar uma história dela e eu via que a história estava quebrada. Geralmente acontecia quando ela tinha que fazer esse tipo de coisa, que é fazer um ajuste pequeno e tal. Aí eu pegava o negócio quebrado. Aconteceu uma vez, 2, 3. Aí eu, putz, mano, por que isso tá rolando sempre? Aí eu fui trocar ideia com o cara. E aí eu falei assim, velho, aqui, tá vindo essa história, tipo assim, tá vindo quebrado, isso acontece bastante. Aí eu falei assim, não, então beleza, eu vou abrir aqui na minha máquina. Aí ele abria, e aí eu vi ele fazendo. Ele abria a máquina dele, olhava aquela janelinha de problems do VS Code. Se não tinha problema no VS Code, ele não compilava o código. Então, tipo assim, a regra dele não era nem, tipo assim, se compila, tá tudo certo. É se não tem erro no VS Code, tá tudo certo. Produção. Tem nada vermelho na minha tela, tá tranquilo pra subir pra prod. Ai. É por isso que você ganha esse salário estratosférico, né, Valmídia? Pra você ficar de olho nesse tipo de coisa. Ficar ligado nos arquivos de configuração que alguém subiu sem querer, apontando coisas de homologação para a prod. A outra coisa que eu ia falar também é que vira e mexe, a gente altera coisa nos ambientes, nos arquivos de config para fazer algum teste, que às vezes alguma coisa de consulta em homologação tá dando pau, é pra gente conseguir desenvolver o negócio, a gente aponta para a prod. Aí na hora que menos espera, chega um PR lá, com um arquivo de configuração mudado, e aí vira aquele caos. Homologação apontando para a prod apontando para homolog, o pau quebrando. Meu Deus do céu, onde é que tá o dado? Aí assim, você tá doido. Esse negócio de olhar change, depois que eu mexi num teste automatizado, que o teste passou, mas quebrou a build e eu não vi, porque eu não buildei, eu nunca mais parei de olhar change e, assim, complicado demais. Eu sempre olho, velho. Nossa, nas change você acha cada coisa, velho. Quando você vai dar o commit, você fala, caralho, quando que eu pensei em colocar isso aqui no código? Eu não olhava também não, velho. Teve um dia que eu tomei uma chamada do cara da infra. Não, nunca mais. O negócio você só faz até você ter um trauma com o cliente, depois nunca mais. É muito comum também, o que eu fazia muitas vezes era alterar o SQL e tal, tipo, para selecionar um registro específico. E aí, tipo, direto eu pegava nas changes, tipo, já ia dar o commit, aí tava lá um errorzinho lá com um valor fixo, bugando. Aquele método que pegava a lista, aí você comentava, colocava hardcoded de um registro que você sabia que estava funcionando para você testar. Aí na hora que vai ver, quase sobe para homolog e trava todo mundo, o ambiente todo de homologação travado. Exatamente. Só coisa maravilhosa, só códigos muito limpos, né? Só coisas lindas sendo faladas. Clean code, leiam. Eu queria comentar um negócio, então. O Jabó falou que na época que nós trampava junto, eu deitava no Razer. Eu queria falar que é um negócio que eu odeio é Razer, velho. Tem condição aquele trem. O trem é feito para ser errado, o negócio nasceu errado. O pior que eu pensei aqui que ele falou de um trem maluco que você fez, um menu sanfona ao contrário, vertical. Eu pensei que meus botões, que esse negócio deve estar do mesmo exato jeito até hoje se o sistema não foi aposentado. Porque mudar aquilo ali deve ser um inferno. Mas quando eu programava com MVC e usava Razer, eu não achava muito ruim, não? Nossa, velho, não tem sentido. Eu tanto não gostava que a gente passava tudo pro Valmídia. Joga no colo do estagiário, eu nem aí. Me destruía no Razer. Não, velho, tempos difíceis, viu? O negócio era um monolito gigante, tudo conectado, tudo acoplado. Tempos tristes. Eu ficava escovando o bit pra fazer aquelas telas bonitas que o pessoal do design queria. Porque eles mandavam uns negócios que o Razer não foi preparado pra fazer, velho. Essa finalidade que não tinha. Efeito borboleta, né, mano? Você mexia no negócio na primeira tela do fluxo, a última dava uma mensagem maluca. Você lembra disso, Valmídia? Isso não é zoeira, velho. Isso acontecia realmente. Dá umas mensagens malucas lá no final do processo. Pô, mas eu mexi num botão na primeira tela, velho. O pessoal olhava a biblioteca do Viltify lá, fazendo firme e pedia pra fazer no Razer. Não, velho, ninguém era totalmente sem amor no coração, mandava essa tela mesmo que eu fiz, velho. Fiquei, tipo assim, eu chorei pra fazer ela, porque era um negócio que não tem sentido, não. Tipo assim, eu fiz um primeiro protótipo pra ver se ia rolar,
A primeira vez que eu fui executar no meu browser, meu computador quase desligou. Ele começou a decolar de calor, porque o Razer não consegue processar aquela complexidade.